Bom dia a todos. Primeiro agradecer o convite, dizer que, na verdade, isso é um desafio para mim, estar aqui falando para vocês, porque quando o Alfredo me chamou, ele me disse que eu tinha que falar em 15 minutos, então tentar falar pouco é difícil, para quem fala muito, né? E ainda mais o que ele me perguntou, porque eu disse, tá, o que você quer que eu fale? Ele me disse, diz o que é ser promotor. Outro desafio, porque eu nunca tinha parado para pensar quem eu era. Então hoje eu acho que nós vamos fazer um exercício para vocês dizerem quem eu sou. Mas eu vou contar então uma história muito rápida. Eu já vi que a Mônica fica com aquele papelzinho ali, então não vou olhar para você, vou olhar só para cá, fingir que você não está aqui hoje, para tentar dizer o seguinte: eu, quando passei no concurso, não foi por vocação. Eu só, na verdade, queria trabalhar. E eu tinha uma namorada que só fazia concurso para um tal de Ministério Público, que eu não sabia o que era. Eu fui um aluno mais ou menos na faculdade, não é? Mas ela estudava para isso, ela me deu um livro, porque eu perguntei, o que é esse negócio do Ministério Público? Ela me deu um livro, Regime Jurídico do Ministério Público, Hugo Nigo Mazzilli, lembro até hoje. E li, disse, o tal do promotor. E nessa época tinha um filme, Acima de Qualquer Suspeita, que é baseado num livro de um advogado, Scott Rowe, e que lá tinha um promotor, Andy Garcia. Aí vocês imaginem, eu achei que eu ia ser o Andy Garcia. Hoje eu até pensei em passar um Gumex no cabelo para ficar parecido, mas achei que não ia funcionar muito, vocês não iam acreditar que eu era o Andy Garcia. Mas tinha o Harrison Ford também, de repente, né? Eu engano, eu acho. E aí eu fui ver o filme e achei que eu queria ser aquilo ali, o tal do promotor, que era o cara que investigava num caso de uma estagiária que tinha sido morta do escritório de advocacia que atendia a promotoria, não é isso? E eu achei interessante aquilo e comecei a estudar. Ela brigou comigo, na verdade eu descobri que eu era o segundo namorado dela, ela tinha 2. Ela não passou no concurso, eu passei. Não sei se foi azar dela ou sorte minha, ou enfim, azar meu e sorte dela, não sei. Mas enfim, ficou por aí, né? E eu virei promotor de justiça. E no primeiro dia de trabalho, me deram esse brochinho, que eu uso até hoje, nunca tirei. Claro que não é o mesmo, né? O terno, pelo menos, é mais novo. Me deram um brochinho, um carimbo, uma caneta, e a seguinte orientação: chega na comarca, se apresenta, diz, olha, eu sou promotor de justiça criminal, para, né, a pessoa ficar com medo de você, e vai direto, pede os processos, estuda os processos, depois segue teu rumo. E eu fiz isso. Chegou uma pilha de processo enorme, não consegui ler nada, porque era muita coisa. Em seguida me chamaram para audiência, lá fui eu. Não sabia nem onde era, não sabia onde sentar. Fiquei na porta, entrou uma moça bonita, com uma mini saia. Bom dia, bom dia. O senhor que é promotor? Sim, eu sou a juíza. Legal. Então, seja à vontade. Quando ela fez assim, eu falei, vai para sentar ali. Sentei, ela cruza as pernas e fala assim, era bom que eu precisava falar com o senhor. E aí põe o processo em cima do colo. Aí eu não sabia se eu olhava para o processo, para a perna. Eu, constrangido, disse, não vou olhar. E ela, mas o senhor tem que ver aqui. Não, mas olha, tentava não olhar. E aquele glamour, falei, poxa, garotão, novo, né? Muito garoto, menino ainda. Eu estou no Ministério Público há 19 anos, para vocês terem uma ideia. E naquele embate, se olha, não olha, finge que olha, não, né? Tento ler alguma coisa, desesperado. Me entra um rapaz na sala de audiência. Cara de maluco. Ou cara de bandido, sei lá. Eu estava tão apavorado, tão perdido ali, que para mim, qualquer um que entrasse ali, ou era salvação, ou era morte. E ele vira e fala assim, eu quero falar com o juiz. 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 E eu comecei a pensar, será que ele está achando que eu sou juiz, cara? E aí, já não olhava mais para as pernas da juíza, só olhava para o cara. Eu falei, cara, isso vai me matar, né? Primeiro dia de trabalho, eu falei, já vou morrer no primeiro dia. Meu Deus do céu, não deu nem para começar. E aí, ela, muito habilidosa, começou a perguntar, o que o senhor quer? Falar com o juiz? Eu trabalho com ele. Não, mas eu quero falar com o juiz. Nisso eu olhei e tinha uma porta do lado. Eu falei, opa, qualquer coisa eu pulo, sai correndo. Mas promotor criminal, primeiro dia, sair correndo, não vai dar certo, né? Que vergonha. Eu falei, não, eu vou defendê-la. Então eu pensei, já sei, vou pular em cima dele. Dou-lhe uma cacetada, grito, socorro. De repente, todas as forças policiais, né? Eu, promotor criminal, vou chamar a PM, vai vir, né? A Guarda Nacional, Segurança Pública toda, vai parar o Brasil por minha causa. Isso foi lá em Nilópolis. Acho que não ia funcionar desse jeito.
E aí eu falei, bem, então não dá para pular para cima dele, não dá para fugir para largar a juíza sozinha. E aí ele vira e fala assim, mas o que o senhor quer com o juiz? Eu estou aqui perdido, eu preciso voltar para minha terra natal, eu precisava só de um dinheiro para passagem. Eu peguei os trocados que tinha no bolso, dei a ele e comecei meu dia de trabalho como sendo promotor criminal. O glamour acabou naquele primeiro dia que eu vi. Eu não estava ali para olhar as pernas da juíza, e sim para tratar de segurança pública. Por quê? Eu entrei num fórum sendo promotor criminal que esperava muita coisa e eu achei que eu fosse me divertir. A diversão acabou naquele primeiro minuto em que um sujeito passou por qualquer segurança, entrou numa sala e poderia ter matado a nós ali. Eu recebi a chave do fórum, por sinal, nesse meu primeiro dia. Disseram que eu ia ser o último a sair. E é verdade, eu sempre saía por último. Mas, em seguida, passou-se um tempo e eu comecei a trabalhar com alguns casos criminais. Eu até pensei que fosse falar sobre isso, né? Eu já trabalhei no caso do Bruno, do estuprador da Gardênia, do BRT, o filho do Presunic, no estuprador do filho do Presunic, mas hoje é homicídio. E eu me lembrei de algumas situações que eu passei na vida curiosas. A primeira delas que me veio à cabeça, para lembrar um pouco sobre o que é ser promotor criminal, foi quando eu escutei um pedido de uma senhora. Eu estava trabalhando e pediu para entrar no gabinete, falou comigo, uma senhora de 1,5 m, um pouco mais que isso, quase o meu tamanho, né? Não, estou falando, parece que é um cara imenso, né? Uma senhorinha sentou e disse, doutor, eu vim aqui falar com o senhor porque eu preciso de justiça. Mataram meu filho, Marcelo. Marcelo, apelido Sorriso. E eu sei que esse rapaz que matou ele confessou esse fato num programa de televisão. É mesmo? Pô, que legal. Então, só espera um momentinho. Peguei o processo e vi que tinha uma fita, videocassete. Eu sei que vocês não sabem o que é videocassete, mas pesquisem no Google, que é alguma coisa que antigamente passava assim, com chuvisco, imagem e som. Tinha lá a fita. Falei, pô, beleza. Bom, já ganhei o júri. Mas eu procurei olhar antes aquela fita e vi que só tinha chuvisco. Ela estava danificada. E eu passei a semana toda, todo mundo gozando de mim no fórum. O defensor, o juiz. E aí, doutor, vai passar o filme? Eu falei, bem, meu dever, né? Eu também não falei nada, que sabia que a fita estava estragada. Eu falei, vou. Só que aí, o que fiz eu? Saí um dia, peguei meu carro, fui lá na Rede Globo. Descobri onde era o escritório de advocacia. Sentei, tinha um garoto lá também como eu, que era advogado, ele me ouviu, falei, pô, não, doutor, o que o senhor quer? Eu falei, eu queria a fita de um programa, que eu não sei qual é o programa, mas eu sei que acho que é linha direta hoje em dia. Hoje eu sei, eu não sabia na época. E ele me deu, o senhor quer agora ou o senhor prefere que eu mande entregar? Não, eu espero. Sentei e fiquei lá esperando. Daqui a pouco veio ele com a fita. Me entregou, eu olhei em casa, realmente tinha o programa, eu malandramente, quase que a música, troquei a fita e é óbvio que também não falei nada para ninguém. E lá fui eu, para o júri. Sentei, levei o meu vídeo humildemente, levei minha televisão, todo mundo me sacaneou. Vai passar, doutor? Vai ter cinema hoje? Vai. E o moço, o bonito, no interrogatório diz assim, não, eu não saí de casa hoje, porque minha mãe não deixou. A minha mãe. Porque estava muito perigoso naquele dia o baile. E aí, em seguida, quando ele acabou de falar, eu passei o vídeo. Ele de braço cruzado, dizendo, não, eu não o matei, eu apenas briguei com ele. O que aconteceu depois eu não sei. Isso na porta do baile. E eu disse para os senhores jurados, e aí, vai acreditar no bonito, no artista, ou nesse vagabundo que está aí hoje com os senhores? 7-0. Acho que está chateado comigo até hoje, por conta disso. Mas eu descobri que para ser promotor, às vezes a gente tem que ir além do nosso dia a dia, fazer além para fazer melhor. E aí me lembrei de o tempo passou, e um outro caso que me marcou muito, foi também uma história de 3 rapazes que foram tentar entrar de penetra num rodeio, uma festa de rodeio, e um segurança partiu para cima deles a cavalo, Eu sei que pode parecer piada, Vocês vão achar que eu estou vindo de outro planeta,
mas tem isso em alguns lugares ainda. O segurança estava a cavalo, não era rodeio, e ele desferiu tiros contra os 3 garotos. O primeiro recebeu 5 tiros, morreu. O segundo ficou ferido, levou 4 tiros. O quinto não foi ferido e disse que tinha levado 5 tiros. Eu não sou bom de matemática, mas eu imagino que, se eu contei certo, são 14 tiros, não é isso? Mais ou menos. Pois bem, fui para o júri, estudei o processo todo e comecei a falar em alegações finais, pedi a condenação, a prova era farta. E aí, acabei minha fala, vem o advogado, não era defensor. O advogado me esculhambou, claro, né? Doutor Eduardo, que absurdo, o senhor é sempre tão criterioso, mas dessa vez está fazendo injustiça, está acusando o inocente. O senhor não leu o processo, o senhor não leu, o senhor está acusando o inocente. Vem aqui comigo, leia. Como um sujeito com 2 armas, com 2 revólveres 38, consegue dar 14 tiros? Se o revólver tem 6 balas, 6 e 6 são 12, cadê as outras 2 balas? E eu fiquei lá com a minha cara de putz. Ai, meu Deus do céu, por que eu não fiz matemática, né? E aí eu pensei, tá bom, vamos lá. E eu, humildemente calado, ouvindo ele falar, e ele me esculhambou, que ele falou o que ele quis. E aí o juiz, com aquela pergunta ótima, né? Excelência, tem réplica? Eu disse, claro, excelência, tem réplica. Levantei, falei, olha só, doutor, o senhor pode entender tudo de direito, o senhor pode até entender de Ministério Público e acha até que o senhor entende mais até de mim, porque o senhor falou um monte de elogios ao contrário, porque realmente eu leio tudo do processo, tudo, até o rodapé. Mas o senhor não entende nada de arma. E aí foi o detalhe. Ele não percebeu que quando eu cheguei lá no júri, tem aquela bancadinha, não é? Onde a gente fica, o púlpito lá. Eu tinha deixado um envelope, à mostra. Peguei o envelope, tirei, tinha uma arma, um 38. Aí eu chamei ele, vem cá. Doutor, vem cá comigo. Que calibre é esse aqui? 38. Vamos olhar aqui, cheguei próximo dos jurados, abri a arma, tirei a primeira bala, entreguei para o primeiro jurado. 1. Peguei a segunda bala, entreguei 2, 3, 4, 5. São quantos jurados? 7, 6. E tinha mais uma bala. Tirei, dei para o 7º jurado, botei a arma no balcão e disse, doutor, o senhor me ajude, eu não sei fazer conta. Conta 7 vezes 2. Ele deu o azar da vida dele. Eu tinha um revólver 38 de 7 balas. Aí eu me lembrei, às vezes a gente tem que pensar nos detalhes para ser promotor de justiça. Porque, como disseram aqui mais cedo, é um teatro. E às vezes a gente esquece, né, de atuar. 7-0, esse também eu acho que está meio chateado comigo até hoje. Porque eu tinha porcaria do revólver de 7 tiros. Aonde arrumei isso, não sei dizer. Aliás, fiquei com medo de alguém pegar a arma no meio do júri. Tomei uma repreensão, né? O juiz falou, você é maluco trazer uma arma municiada para cá, mas eu não podia perder essa oportunidade, né? Deixar ouvir desaforo. E aí, me lembrei de mais uma história também, que acho que vale a pena dividir com vocês, que é a última que eu vou contar muito rapidinho, mas não estou olhando para você, mano. Que foi um júri que também foi muito curioso. Eu fui ser promotor no interior. Primeira semana de trabalho, eu recebi um processo. Era um júri muito simples. O dono de um bar foi morto, porque ele tinha uma rixa com um inimigo lá. O cara, no dia anterior, ameaçou ele de morte. No dia seguinte, ele apareceu morto. Poxa, né? Caramba, super difícil isso, né? Quem foi? Ele. O problema é provar. Eu tinha uma testemunha que me parecia ter visto, mas eu sabia que era a única coisa que me poderia sustentar uma acusação. Só que do outro lado era um advogado famoso. Esse moço, talvez para vocês, não sei se todos ou alguém já ouviu falar, ele chamava Leopoldo Heitor. Já ouviram falar nesse moço? Já, né? Então, para quem não ouviu, é o seguinte: Leopoldo Heitor é um personagem da nossa história jurídica. Ele foi condenado alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na literatura. Foi o primeiro caso de condenação sem corpo.
ele teria matado a dama de Tefé, a patroa dele, e sumido com o corpo. Mas, por elementos outros que não a materialidade do corpo, ele foi condenado. Depois ele foi absolvido e virou advogado, na mesma cidade onde ele matou essa moça. Famoso, professor, levou todos os estagiários para o júri, para fazer júri comigo, coitado, eu garoto, né? Só que no dia anterior eu recebi uma senhora, uma advogada, muito desesperada, dizendo: doutor, as testemunhas estão sendo ameaçadas. Eu falei: é mesmo? A senhora precisa de ajuda? Preciso. O que o senhor pode fazer? Traga elas aqui. Ouvi as pessoas. E aí, eu fiz uma representação, né, uma denúncia por coação no curso processo, e guardei comigo. Fui para o júri. Cheguei, tinha uma plateia assim como vocês. Quando o juiz começa o plenário, eu: excelência, pela ordem. Ai, caramba, falou bonito, né? Aí levantei. O juiz dividia apartamento comigo, e eu, para variar, muito garoto, moleque, não falei nada, claro. Ele: Eduardo, mas agora? 1 minuto já? Assim, excelência, nós vamos fazer um júri. Eu sei que tem uma pessoa que está ameaçando as minhas testemunhas aqui no plenário, nem sabia. Olha, chute, né? Então, eu estou apresentando uma denúncia contra ele e um pedido de prisão, porque sem isso eu não tenho como fazer o júri. Aí o juiz olhou: tá que pariu, cara, esse cara. Eu falei: desculpa o palavrão, termo técnico. Mas ele falou isso, termo técnico. Puta que pariu, cara. Aí, fulano de tal, o cara levanta a mão lá, todo amarradão. O senhor está preso. Policial, coitado. Em Rio Claro só tinha um policial, gordinho, com a barriga desse tamanho. Eu só pensei o seguinte: o cara vai dar uma carreira, não vai pegar, mas ele não estava na porta, não tinha para sair, prenderam o sujeito. Esse advogado, famoso, começou a me ofender. Falou tudo que ele podia de ruim a meu respeito. Disse que eu era maluco, que eu era destemperado, que injusto, me xingou de tudo que era palavrão que ele sabia. Tá bom, já estou acostumado mesmo. E aí começa o júri. E como eu disse, só tinha uma testemunha de viso, né? E esse testemunho foi muito ruim. Então, quando chegou a alegação final, minha hora de falar, eu expliquei o meu trabalho. Disse: olha, eu sou promotor de justiça, não sou promotor de acusação, não tenho provas suficientes para pedir a condenação dele, que era a absolvição. Expliquei tudo isso. O que aconteceu? Qual seria o papel do advogado? Porra, doutor Eduardo é o cara, né? Esse cara sou eu. Não. Me esculhambou de novo. Aí que ele ficou mais revoltado. Tá vendo? Absurdo. Essa gente quer prender todo mundo. Só que ele não sabia que eu sabia quem ele era. E nesse momento eu falei: agora eu vou responder. Eu falei: doutor, o senhor me conhece para falar de mim? Não, mas eu sei quem é o senhor. O senhor é homicida. O senhor não devia estar no mesmo lugar que eu. O senhor devia me respeitar. Porque eu estou abrindo uma exceção, porque geralmente o bandido, o vagabundo, fica do lado de lá da mesa, não aqui comigo. Mas vou lhe dizer outra coisa: da próxima vez que eu passar na rua, atravesse, porque eu não piso na mesma calçada que você. E digo mais: na sua época era diferente, que se eu fosse promotor, na sua época o senhor estava preso na cadeia, apodrecendo lá. O senhor não vale nada. E ele começou a ficar revoltado. Quanto mais ele me xingava, mais eu xingava ele. E aquilo virou um banzela, uma confusão danada. E o juiz não sabia o que fazia. Falou: ah, meu Deus do céu, o que eu faço? Pego com ele, brigo com ele. Tá bom. E eu falei tudo o que ele queria. Ele falava um xingamento, ele falava um palavrão, eu respondia a ele. Beleza. Tá bom. Vamos fazer a aquisitação. Júri. 7-0, absolvição. E aí o juiz levanta e diz: bem, senhores, proclamam o resultado e dou por isso. Aí eu disse: não, excelência, pela ordem, eu tenho mais um pedido. Mais um? Agora não, Eduardo, agora acabou. Sim. Os senhores lembram que eu pedi para prender alguém no começo do júri? O doutor advogado veio aqui me ofender. Eu vim trabalhar. Eu sou promotor de justiça. Eu quero pedir a revogação da prisão, porque ela não é mais necessária. Eu saí de lá aplaudido pelos alunos dele, e eu agradeço a vocês a atenção e a disposição de estar aqui. Obrigado.